Olá, sejam muito bem-vindos a esse momento de orientação. Nós que formamos o setor infantil, estamos aqui firmando uma parceria com todos vocês, equipes gestoras, professores e professoras, com o objetivo de contribuir para a construção dos relatórios de acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem da criança. Nosso foco está em refletir sobre como tornar esses registros mais significativos e capazes de revelar os percursos de aprendizagem de cada criança. É importante compreendermos que, mais do que um cumprimento de etapas, o relatório deve refletir o nosso olhar atencioso, respeitoso e sensível de quem acompanha diariamente a infância em sua pluralidade, mas não deixando de observar as singularidades nesse processo. Esperamos que esse encontro fortaleça nossas práticas e crie espaços de escuta, reflexão e construção coletiva. Para iniciar a nossa fala, nós estamos trazendo uma citação da Jussara Hoffmann, que estuda e pesquisa sobre a avaliação na educação infantil. Então, ela diz que a avaliação deve ser uma prática que reconheça e valorize a singularidade da criança, suas formas de expressão, seus gestos, suas palavras e sua maneira de estar no mundo. Todo o nosso trabalho precisa ser uma reflexão das práticas intencionais com as crianças. É um exercício do aprendizado do olhar. Exige sensibilidade e conhecimento sobre o processo de desenvolvimento das crianças. Nesse sentido, observar tem um caráter investigativo, é acompanhar com profundidade o percurso de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. E para que possamos fazer uma observação e, consequentemente, uma escrita de relatório significativo, nós utilizamos instrumentos que são materiais concretos e previamente selecionados a partir da observação do cotidiano. E um desses instrumentos é o diagnóstico inicial. Lembram que no início do ano nós disponibilizamos um material sugestivo com elementos norteadores para avaliação diagnóstica. A nossa sugestão foi que esse documento fosse utilizado como entrevista com as famílias, para que vocês já pudessem ter uma avaliação diagnóstica de quem era essa criança que vocês estavam recebendo, como é a relação dela com as famílias, os alimentos preferidos, emoções, sentimentos. Então, quem pôde realizar essa entrevista com as famílias já iniciou o período das vivências com as crianças, tendo alguns conhecimentos importantes sobre cada criança. Entre outros instrumentos que podemos utilizar para realizar uma avaliação das crianças, o mais importante deles é a observação. É a partir da observação que você organiza todos os demais instrumentos. E entre eles nós podemos citar os registros diários, os roteiros e pautas de observação, as filmagens, as fotografias, os portfólios, produções das crianças, inclusive o planejamento que você faz, porque ele é pautado nos interesses que você observa, nas necessidades, nas curiosidades das crianças. É a partir do planejamento que você já realiza uma estratégia docente, porque você vai pensar, olha, eu estive observando meu grupo de crianças e eu preciso trabalhar mais essa temática com elas. Eu vi que elas gostaram muito e que muitas hipóteses foram levantadas quando trouxemos essa temática. Então, você vai fazendo observação, vai registrando e retroalimentando o seu planejamento.
Todos esses instrumentos constituem o que chamamos de documentação pedagógica. São todos os elementos que utilizamos ao longo de um período para termos elementos substanciais para construirmos o relatório de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. A Jussara Hoffmann traz a ideia de avaliação mediadora. E ela diz que avaliar é um ato amoroso de compreensão do outro e de si mesmo. A avaliação mediadora é aquela que se preocupa com a aprendizagem da criança, com seus avanços e dificuldades, e que se coloca como um processo de reflexão e intervenção constante do professor e da professora. É o que Jussara Hoffmann fala, que nenhuma observação que é feita, se não estiver imbuído de uma ação pedagógica, de uma estratégia docente, de um processo de reflexão, não é uma avaliação mediadora. Então, precisamos muito pensar sobre isso, que não é só falar como a criança está, como você percebeu essa criança, mas o que você fará com aquilo que você percebeu, com aquilo que você observou. Então, nós precisamos, nesse processo reflexivo, nos perguntar quais desafios essa criança necessita. Como eu posso ajudá-la? Que estratégias utilizar para que sejam significativas as suas experiências de aprendizagem? E, principalmente, como comunicar esse processo às famílias? Porque a forma como você escreve, como você comunica às famílias, você pode aproximar essa família de você, mas também você pode afastar. Então, você precisa ter muito cuidado com os termos, com o que você vai escrever nesse relatório. E a avaliação, ela se faz no cotidiano, em todos os momentos, desde a acolhida até a despedida. O que você precisa ter em mente é que, para que isso aconteça de forma satisfatória, você precisa ter foco. O que avaliar? Quais crianças você irá observar naquele momento para fazer uma avaliação posterior? Quais instrumentos serão utilizados? Em qual momento dessa rotina, desse cotidiano, você irá fazer essa observação? Então, você pode organizar momentos para observar a acolhida das crianças, o momento de roda de conversa, o momento do brincar livre. E aí, quando você vai fazer essa observação, você precisa já ter anotado de antemão, e por isso é muito importante a pauta de observação, para que você possa já trazer ali delineado os aspectos que você quer observar naquele momento. Então, se eu for organizar cenários de brincar livre, eu posso escolher que grupo de crianças, que aspectos eu vou observar naquele momento, enquanto o restante do grupo estão organizados nos demais cenários. Essas estratégias é você que vai organizar da melhor forma, porque é você que conhece o seu grupo. É importante, nesses momentos, ter sempre um caderno, um roteiro ou pauta de observação com os nomes das crianças para facilitar esses registros. Algo também que fica muito interessante é quando você faz vídeos curtos, de no máximo 1 minuto, para análise posterior e registro. Algumas vezes você organiza as crianças no parque de areia, em algum outro momento, e elas de repente começam a fazer narrativas, começam a realizar uma construção utilizando materiais não estruturados. Então você pode aproveitar esse momento e fazer vídeos curtos daquilo que está acontecendo naquele momento para que você possa analisar posteriormente. Você também pode fazer observações em grandes ou pequenos grupos de acordo com o foco previamente estabelecido, que foi o que falamos agora há pouco.
Outra importante ferramenta que você pode utilizar é criar um grupo no WhatsApp e definir um título para ele. Você pode colocar avaliação, relatório, registros, e nesse grupo, que é só seu, você vai colocando todos os registros, você vai colocando áudios, filmagens, fotografias e possa realizar com mais eficácia a construção do seu relatório. É importante também narrar em áudio uma frase significativa da criança ou uma situação observada e depois transcrever. Evitar também verbos que trazem juízo. Por exemplo, colocar lá no registro que a criança é rebelde, agressivo, desobediente, não faz nada, não sabe de nada. Isso rotula as crianças. As crianças estão em processo de desenvolvimento e aprendizagem. Aquilo que elas fazem hoje, amanhã provavelmente não estarão fazendo, já estão tendo outras atitudes. Então nós precisamos ter muito cuidado. Queremos deixar essas 2 páginas do Instagram para orientar a sua escrita. Uma dessas páginas é a da Kathleen Grando e a outra da Valéria do Interage Arte. São páginas que vão te ajudar muito na construção, na compreensão da escrita desses relatórios. Vamos deixar aqui uma dicas bônus para você transformar áudios em textos. Vou fazer aqui uma pequena explicação, mas nós podemos disponibilizar um pequeno vídeo explicando o passo a passo de como utilizar essa ferramenta que é o Blip Vira Texto. É muito simples, você adiciona em seus contatos esse número do Blip Vira Texto. E aí, lá naquele grupo que você criou, que é só seu, você narra algo importante que você viu em um momento, em uma situação do cotidiano. Depois, é só enviar esse áudio para o contato Blip Vira Texto. E ele fará a transcrição de áudio para texto. Esse áudio aqui foi uma narração que eu fiz para servir de exemplo. E ele fez a transcrição. Eu narrei dessa forma. Hoje, na brincadeira do parque, as crianças chegaram com um inseto muito eufóricas. O Lucas foi logo dizendo: tia, encontrei uma abelha. Nisso, Luzia falou: acho que não é uma abelha, porque as abelhas são listradas de amarelo e preto. Vejam que significância que tem essa pequena narrativa. Olha as hipóteses que as crianças estão levantando em um momento de brincadeira livre. Então, já pensou que nesse momento, mesmo você não podendo narrar esse texto de forma escrita, mas você pode fazer um áudio, compartilhar e transcrever isso para um texto que já vai compor de maneira muito significativa o relatório dessa criança. E agora, como transformar os observáveis em relatório? Esse termo observáveis foi o Paulo Fock que trouxe. E ele coaduna com o mesmo pensamento da Jussara Hoffmann. Olha o que ele diz, que os observáveis são materiais concretos, físicos, fotografias impressas, arquivos de fotografia, arquivos de vídeo, registros, produções das crianças, pautas, entre outros instrumentos. Algo que se possa observar posteriormente ao momento em que ocorreu. A utilização dos observáveis gera indícios importantes para a construção do relatório. Nunca, em nenhuma possibilidade, em nenhum momento, você poderá fazer um relatório significativo, pessoal, trazendo as singularidades das crianças, se você não reuniu documentação pedagógica nesse percurso. Então, você precisa de ter registro de todos os tipos para que você possa trazer uma pessoalidade para esse relatório. Então, como deve ser esse relatório? Ele deve ser congruente com uma abordagem sustentada em direitos ao desenvolvimento integral. Então, a primeira preocupação é de que não podemos apresentar de imediato as dificuldades e déficits, o que constitui um ataque ao seu bem-estar.
E sim, nós precisamos nos deter em trazer à tona o que a criança compreende, como ela está se desenvolvendo e de que forma esse processo está sendo mediado. Então, é necessário recusar a rotulagem das crianças por meio de diagnósticos prejudiciais, evitando observá-las em situações artificiais de aprendizagem, com estratégias mecanizadas de ensino, com tarefas descontextualizadas, o que impossibilita e invisibiliza uma avaliação mediadora. Então, a partir disso que nós trouxemos até agora, nós iremos ver alguns exemplos na prática. E o primeiro relatório que nós iremos trazer é de uma criança que é atípica. Isabela teve muitas dificuldades para participar das atividades. Durante o projeto Brincando com o Corpo, Formas e Sons, não conseguiu fazer nada e precisou de ajuda o tempo todo, até para fazer os rabiscos com giz de cera. Não fala e quando quer alguma coisa, apenas aponta ou faz sons sem sentido, fixando o olhar de forma estática. Seu envolvimento é muito limitado e depende da cuidadora e professora para tudo. Agora vamos observar esse relatório escrito de outra forma, apresentando as dificuldades, apresentando as limitações, mas com outro texto, usando outros termos. Porque esse aqui, ele tem foco na falta, naquilo que a criança ainda está se desafiando. Isabela participou do projeto Brincando com o Corpo, Formas e Sons, com interesse, interagindo com objetos sensoriais, como um chocalho que sacudiu enquanto balançava o corpo. Já realiza tentativas de marcações gráficas, utilizando materiais adaptados pela professora, como um pote de Yakult com tinta e esponja. Progressivamente, Isabela tem desafiado seus próprios limites. A professora e a cuidadora vêm estimulando sua comunicação com fantoches e expressões gestuais durante a contação de histórias, pois perceberam que chama a sua atenção. Nessas situações, Isabela balbucia, gesticula, solicita o fantoche e tenta imitar as expressões da professora, demonstrando engajamento e avanços na comunicação. Olha que escrita respeitosa, sensível, que não deixa de apresentar os limites da criança e nem os desafios que ela está enfrentando nesse momento, mas que deixa claro que há uma mediação docente, uma intervenção nesse processo. Então, a gente pode falar que esse relatório ele tem o foco no desenvolvimento da criança. Vejam como é diferente o relatório que tem o foco na falta e o que tem o foco no desenvolvimento. Vamos agora analisar algumas escritas que se apresentam de forma muito generalizada. E é o que vemos muito nos relatórios. Arthur se alimenta bem. Vejam essa frase. Essa frase não diz nada sobre o Arthur. Como é se alimentar bem? O que é se alimentar bem? Então a professora pode dizer assim: ah, mas eu não escrevo só essa frase, eu trago outros aspectos. Então vamos olhar esse outro aqui. Arthur se alimenta com autonomia, demonstra preferência por frutas, tem aceitado alimentos que antes recusava, demonstra interesse em experimentar novos sabores. Vejam que embora aqui foi trazido outros elementos, ainda está um texto sem coesão, ainda se apresenta uma escrita genérica, porque não diz muita coisa, demonstra preferência por frutas. Mas que frutas? E que alimentos são esses que antes ele recusava e que agora ele tem aceitado?
Então, se nós fazemos a observação de uma criança durante 5, 6 meses, com certeza essa criança já disse algumas vezes sobre as suas preferências. Você já percebeu que tipo de alimento é esse que ela antes não aceitava e que hoje ela vem aceitando. Arthur se alimenta com autonomia, utilizando a colher. Demonstra preferência por frutas, principalmente banana e melancia. Ultimamente, vem aceitando alimentos que antes recusava, como abóbora e carne de caldo. Em uma das refeições, disse que comeria tudo para ficar igual ao Hulk, demonstrando seu interesse em experimentar outros sabores e o entendimento de que comendo ficaria forte. Vejam como é diferente uma escrita que tem coesão, que tem coerência, que traz singularidade das crianças. Essa outra escrita diz assim: Gabriela participou ativamente do projeto do meio ambiente, demonstrando interesse. E aí, o que é que eu posso abstrair dessa participação ativa da Gabriela, dessa demonstração de interesses? Percebam que é uma escrita generalizada e impessoal. E por que ela é impessoal? É porque ela não especifica de que modo a Gabriela participou, não evidencia a proposta que foi desenvolvida pela professora, não apresenta expressões ou hipóteses levantadas pela criança e não revela aspectos do desenvolvimento da criança que foram observados nesse processo. Agora observem essa escrita. Durante a realização do projeto sobre o meio ambiente, Gabriela participou ativamente da roda de conversa Como Cuidamos do Planeta, fazendo perguntas e expressando o que ajuda a mãe a cuidar do canteiro. Na experiência de construção da horta coletiva, sugeriu reaproveitar potes de iogurte para plantar semente de coentro, dizendo: a gente pode usar esse potinho e plantar de novo. Essa atitude revelou sensibilidade e compreensão sobre ações de cuidado com o planeta. Vejam como esse relatório, ele apresenta uma singularidade da Gabriela. Algumas coisas que é só dela. Tem coisas, tem falas, narrativas, preferências que são somente de uma criança daquele grupo. E quando você traz essa fala, a família percebe a criança dela dentro dessa escrita do relatório. Então, é muito importante a gente observar algumas falas para a gente trazer para esse relatório, que traz a singularidade e fica um relatório muito significativo. Agora, nós iremos nos aproximar mais um pouco desse nosso relatório de acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem da criança, que nós, da Secretaria de Educação, do setor infantil, já estamos trabalhando, já estamos nesse processo há quase 10 anos, de compreender como observar, como avaliar as aprendizagens e desenvolvimento das crianças e como avançarmos nesse processo. Recapitulando tudo que já foi falado até agora, esse relatório precisa ter elementos importantes. Nós não podemos esquecer que dentro desse relatório precisa ser visibilizado as singularidades das crianças, suas falas, comunicação, desafios e potencialidades. Precisa haver coesão, conexão entre as partes e texto descritivo. Não são pontos e frases soltas. É um relatório descritivo. É como se você estivesse fazendo uma redação, trazendo detalhes importantes dessa criança. E precisa também aparecer nesse relatório a ação pedagógica, a estratégia docente que está sendo utilizada, o acompanhamento que está sendo realizado no cotidiano. E para que a gente possa organizar todas essas facetas que compõem o relatório, nós precisamos de uma estrutura. Então, o nosso relatório ele não vai começar já falando: Maria chorava muito quando chegou aqui na escola.
Não, nós precisamos primeiro trazer uma introdução, uma apresentação da criança, o objetivo desse relatório e a que período ele se refere. Então, nós podemos fazer uma introdução coletiva, uma pequena introdução que sirva para todas as crianças. Depois, você vem trazendo aspectos do desenvolvimento dessa criança e finaliza com a conclusão. Então, no desenvolvimento, precisa ter o percurso de aprendizagem nas diferentes linguagens e, na conclusão, você faz uma pequena síntese daquilo que foi trazido daquela criança e pode também trazer um incentivo para que sejam fortalecidas as parcerias da família com a escola, da família com a professora, porque tudo isso contribui para que a criança avance em seus processos de aprendizagem. Agora nós vamos observar aqui uma mudança que nós do setor infantil conversamos, refletimos e achamos importante fazer, que foi a mudança do relatório bimestral para um relatório semestral. Por que fizemos essa mudança? Porque no relatório bimestral, os registros eram colocados lá naquela parte do plano diário, lá no finalzinho do plano. E quando a professora ia organizar, juntar todas essas escritas para fazer o relatório de cada criança, se tornava um processo muito custoso. E aí tudo isso gera distanciamento daquilo que a criança realmente apresenta, daquela verdade, daquela singularidade da criança. Quando nós trazemos esse relatório para uma semestralidade, nós também pensamos em como facilitar esses registros diários. Então, agora, a nossa sugestão é que eles sejam elaborados a partir de registros organizados por crianças, com o objetivo de apoiar o professor, a professora, no acompanhamento contínuo do percurso de desenvolvimento e aprendizagem. Então, a partir de um roteiro que foi organizado na EMEI Maria José Silva Nunes e que tem dado muito certo, nós fizemos uma adaptação e elaboramos roteiro para o berçário, creche e pré-escola. E todos os questionamentos que aparecem nesse roteiro, eles têm desdobramentos. Enquanto a professora observa esses questionamentos e responde, ela já vai construindo o seu relatório daquela criança. Aqui é uma captura que foi feita de um desses roteiros, onde a professora já representa uma escrita que vem sendo construída ao longo de um processo. Então, tem algumas questões que ainda não foram vistas, observadas de perto, e por isso ainda está aí em branco. Tem uma outra parte aí que só tem uma pequena frase, pois ainda será alimentado esse questionamento com as observações que serão feitas. Mas o que foi mais importante observar é que digitando o que já tem nesse roteiro, você já constrói um relatório precisando apenas trazer alguns elementos mais singulares da criança. Esse relatório aqui ele foi construído a partir do roteiro que a professora está fazendo aquele processo de escrita ao longo do ano. Você observa que esse relatório ele já está bem definido e ele já traz uma coesão, porque os desdobramentos das questões já te possibilita fazer isso. No diário, vocês irão perceber que ele está um pouco diferente. Então, aqui nesse menu ao lado, vocês irão clicar em relatório de desenvolvimento e aprendizagem. E quando essa página abrir, não virá mais com as 4 opções bimestrais, e sim 2 semestrais. Mas o processo continua o mesmo, de você digitar o seu texto, selecionar, copiar e colar, entrando aqui nessa tarjeta verde, relatório de aprendizagem. Quando você quiser imprimir para entregar às famílias, você clica aqui em exibir relatório.
O bloco impresso também veio com mudanças. Então, serão 2 páginas para o primeiro semestre e 2 páginas para o segundo semestre. E vocês vão utilizar com a mesma dinâmica que vocês já vêm desenvolvendo, de digitar, imprimir e colar aqui no local específico. E agora nós já estamos quase finalizando e vamos trazer as referências que foram utilizadas, que foi a Base Nacional Comum Curricular, o livro da Jussara Hoffmann, Avaliação na Educação Infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, e o livro de Oliveira Formosini e outras autoras, que se chama Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil, um caminho para a transformação. Quem puder adquirir esse livro terá alimentos substanciais para ampliar os seus conhecimentos sobre a avaliação na educação infantil. Para continuar a nossa reflexão, eu trago esse pensamento da Adriana Friedman, que diz assim: quem se abre para a escuta, aprende no processo e com a experiência, errando e acertando, revendo posturas, conectando-se com suas percepções, no exercício permanente de reconhecer o que é das crianças e o que é de si próprio. O que toca em você mobiliza e produz transformação. Então, tudo que nós trouxemos hoje aqui para vocês não é para ser recebido como algo imposto, é para ser recebido como algo que nós estamos construindo no caminho. Nós estamos nos apropriando desses novos fazeres e toda mudança ela só acontece quando ela parte de dentro para fora. Então, nós do setor infantil estamos felizes em poder contribuir na construção dos relatórios de aprendizagem das crianças. Estaremos disponibilizando para vocês os documentos com o roteiro de pauta de observação, esse relatório construído a partir dos registros escritos da professora, outro arquivo com frases que são apropriadas e inapropriadas, tanto para crianças atípicas como para crianças ditas normais. São frases que em nenhum momento você deve usar. Então, nós queremos muito agradecer por esse momento. Esperamos ter contribuído de alguma forma com a construção dos relatórios e nos colocamos à disposição de vocês para a troca de saberes, para discutirmos, para refletirmos juntas sobre esse processo. Muito obrigada.